boa tarde. Eu começo por agradecer o convite de colaboração com a plataforma florestas.pt. Irei falar um pouco sobre a mitigação dos efeitos dos incêndios rurais e florestais em Portugal. Ou seja, dizendo isto de outra forma, vou falar essencialmente de prevenção de incêndios. Aqui o esquema da apresentação, vou começar por introduzir o nosso problema de incêndios, como surgiu, depois elencar as soluções possíveis e, a partir daí, abordar com mais algum detalhe as várias possibilidades que temos de prevenir os impactos dos incêndios. Isto é bem conhecido, infelizmente. Portugal, na Europa e particularmente no sul da Europa, que é a porção do continente onde os incêndios realmente são um problema mais notório. Espera-se que no futuro esse problema se expanda para norte, mas por enquanto é um problema que afeta essencialmente os países do sul. Mas dentro da região mediterrânica e do sul da Europa, Portugal é o país que arde mais, claramente. E olhando aqui para estes números, 2001-2019, Portugal ardeu em média a esta taxa de 2,4% do espaço de floresta e espaço agroflorestal todos os anos, que é um valor muitíssimo alto. Em termos absolutos são 150 mil hectares por ano, e temos que referir, claro, o ano trágico de 2017, em que arderam mais de 500 mil de hectares no país. Portanto, tanto em percentagem como em quantidade de área ardida, e há países muitíssimo maiores que Portugal, em dimensão, mas mesmo em área ardida total, Portugal supera qualquer outro país em média. Podemos ver ali o mapa dos incêndios de 2017 com vítimas mortais. Portanto, temos ali a amarelo o incêndio de Pedrógão Grande e Góis, e depois os incêndios de outubro de 2017, que em conjunto causaram cerca de 110 vítimas mortais. Portanto, para não referir todos os outros impactos socioeconómicos e ambientais. O problema dos incêndios em Portugal tem muito a ver com a nossa paisagem, o nosso território e as dinâmicas socioeconómicas associadas, que é o que este esquema pretende mostrar. Portanto, Portugal não era um país de florestas, ou pelo menos não era um país de florestas ou um território de florestas há centenas ou provavelmente há milhares de anos. E o processo de arborização iniciou-se no final do século XIX e depois com mais força a partir dos anos 30, 40 do século XX. Começou pelas matas litorais, pelas dunas, nos terrenos do Estado. Depois incidiu muito nos baldios, nos territórios comunitários e nas áreas privadas. Mas essencialmente tínhamos um espaço rural muito desarborizado, muito aberto, com muita ocupação agrícola, muitas áreas de pastagem e de matos, portanto, que formavam um certo mosaico que constrangia muito a progressão de incêndios. Não quer dizer que não ardesse, havia fogos, mas seriam fogos, em geral, pequenos. Mas com este processo de arborização, mais tarde, não muito mais tarde, mas 10, 20, 30 anos mais tarde, acompanhado por diminuição de práticas agrícolas da quantidade de gado no território, progressivamente criou um território cada vez mais arborizado e, portanto, com mais biomassa e com mais combustível, que aqui no jargão dos fogos, o combustível é a biomassa florestal que pode arder. E, portanto, aumentou a biomassa, aumentou a sua ligação na paisagem, portanto, manchas cada vez maiores, mais conectadas, e o mosaico foi-se desfazendo. E chegamos ali aos anos 70, 80 do século XX e começámos realmente a ter incêndios significativos. E mais recentemente, a partir de 2000, 2005, os chamados mega incêndios, portanto, incêndios de dimensão extremamente grande que não têm precedente ou antecedente histórico.
Ao mesmo tempo, as nossas políticas foram muito marcadas enfim, um grande enfoque no combate a incêndios e não na prevenção. E, portanto, foram feitos investimentos avultados em equipamento, em pessoal dedicado à gestão do fogo, meramente deste ponto de vista do combate, e com um certo declínio progressivamente ao longo do tempo dos serviços florestais que poderiam ter assegurado um tipo de práticas e de políticas mais focadas na prevenção. E, portanto, tudo isso nos conduziu à situação em que estamos hoje em dia. As soluções, tipicamente há 3 tipos de soluções que configuram 3 estratégias que se complementam. A primeira é diminuir o número de fogos, portanto, diminuir o número de ignições. A segunda é, caso ocorram fogos, é controlar a propagação desses incêndios, portanto, combater os fogos e apagá-los o mais cedo possível. E, finalmente, a terceira estratégia é controlar o dito combustível, portanto, assegurar que o território tenha condições de menor favorecimento à propagação do fogo e menor acumulação de biomassa, que, portanto, pode gerar mais energia, maior dificuldade em combater os incêndios e impactos mais severos desses incêndios. E é exatamente esta ênfase na vegetação que permite, ao mesmo tempo, maximizar ou otimizar o que é possível conseguir através das operações de combate a incêndios, porque o combate a incêndios é muito limitado tanto pela vegetação como pelas condições meteorológicas em que o incêndio progride. Então, vamos ver aqui as estratégias adotadas, como na generalidade da Europa, aliás, só foram muito, ou têm sido muito, na diminuição do número de fogos, na redução de ignições. E aqui podem ver neste gráfico, tem 3 cores, são fogos de tamanhos sucessivamente maiores, os chamados fogachos, que não ultrapassam 1 hectare, os fogos com menos de 100 hectares e depois os grandes incêndios que passam os 100 hectares. Este gráfico mostra as estatísticas desde o ano de 2001, portanto cerca de 20 anos, e realmente é notório uma dimensão acentuada do número de fogachos, a linha vermelha, uma linha também bastante acentuada, mas não tanto, no número de fogos, portanto entre 1 hectare e até 99 hectares, mas o número de fogos que está azul, a escala é diferente, lê-se no lado direito, portanto há muito menos grandes incêndios que os outros, cerca de, entre 100, 200, 300 no máximo, grandes incêndios por ano, mas estes grandes incêndios concentram entre 80% e 95% do total da área ardida, portanto são estes os incêndios que realmente têm consequências, têm impactos mais acentuados no território, na floresta e nas pessoas. Ou seja, nós desde 2000 reduzimos o número de ignições ou o número de fogos em 2/3, reparem, é uma redução muitíssimo grande, mas depois olhando para o gráfico ao lado, com a área ardida total em cada ano, verifica-se que esta tendência de diminuição de fogos não tem correspondência na área ardida, uma vez que temos ali 2 anos de grande área ardida, 2013 e 2005, e depois 2017, um valor ainda superior aos máximos do passado. A outra estratégia, focada no combate a incêndios, houve talvez ainda maior ênfase nesta estratégia. O que se vê bem neste gráfico, a linha azul é a capacidade de combate, que é essencialmente, ou resumidamente, o investimento em equipamento, em número de bombeiros e outros combatentes de fogos ao longo do tempo, portanto, quase que duplicou este esforço de combate. E, de novo, à direita vem o gráfico da área ardida, portanto, este investimento no combate e antes, no gráfico anterior, na redução do número de fogos, não teve
correspondência em termos de área ardida, a não ser possivelmente nos anos, há ali uns mínimos na área ardida, portanto, possivelmente em anos em que as condições meteorológicas foram mais amenas, provavelmente nesses anos todo este investimento em controlar ignições e combater incêndios terá dado melhores resultados caso não tivesse ocorrido. Mas nos anos em que as condições meteorológicas são particularmente severas, é como se todo este esforço não existisse. Então resta-nos uma terceira estratégia, ou complementar às anteriores, que é exatamente diminuir as consequências negativas dos incêndios por intermédio da vegetação. Isto pode ser visto a escalas diferentes, portanto, desde a pequena parcela de um proprietário florestal, do seu povoamento florestal, até à escala da paisagem, até a uma escala maior do ordenamento do território. E, portanto, aqui nós intervimos no território através de duas opções, também elas complementares, e que eu vou falar a seguir, e que são essencialmente compartimentar o território para isolar o fogo ou modificar a vegetação no território para modificar o fogo. Estas estratégias aplicam-se de formas diferentes. O isolamento ou a compartimentação é na forma de intervenções lineares, que é o que se vê ali na fotografia de cima, portanto, faixas, em Portugal designadas como faixas de gestão de combustível ou faixas de interrupção de combustível, que são como que linhas, porque à escala da paisagem não são mais do que linhas, porque têm 20, 30, 50, 100, 150 metros, 200 metros, quando muito, de largura. E os tratamentos em área, portanto em manchas, em parcelas, que com o tempo vão construindo um mosaico. O efeito que estas intervenções têm, o efeito que esperamos que tenham, a compartimentação basicamente vai limitar a propagação do fogo a blocos da paisagem, não é? A compartimentos, e através deste isolamento nós esperamos que o fogo não passe de um compartimento para os que o rodeiam. A estratégia da modificação, digamos que tem um efeito passivo, porque uma vez que a paisagem é diferente, que modificamos as características que favorecem o fogo a uma escala maior, através de um mosaico, portanto, de forma passiva, mesmo sem intervenção, esperamos que reduza a área ardida, porque vai arder menos por unidade de tempo. Vai facilitar o combate, naturalmente, e depois tem o efeito de, uma vez que há menos biomassa para arder, há menos energia libertada e, portanto, os impactos dos incêndios vão ser mitigados e a recuperação, ou seja, a resiliência do território também vai ser maior. Olhando aqui para a tentativa de isolar o fogo, e neste slide à direita vem um mapa, uma secção do norte e centro do país. Todas aquelas linhas vermelhas são as faixas de gestão de combustível da chamada rede primária, que está mais dedicada a este controlo de expansão dos grandes incêndios. Portanto, todas aquelas linhas vermelhas é o que está planeado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas que exista ou venha a existir em termos de compartimentação do território. O que é que se pretende com estas faixas, com esta rede primária? Basicamente elas podem ter também um efeito passivo, ou seja, os incêndios podem ficar pela faixa, podem não ter capacidade de se propagar na faixa e, portanto, de atravessar a paisagem, mas em princípio, o que se espera é que estas faixas providenciem oportunidades de combate eficiente, ou seja, que resulta no controle do incêndio naquela faixa, e em segurança para os bombeiros, e estão em áreas estratégicas, ou seja, áreas que são, por um lado, facilmente acessíveis, porque têm estradas, têm acessos aos bombeiros, e por outro lado são estratégicas porque ao intervir nessas áreas conseguimos um impacto, digamos, mais otimizado na expansão do incêndio. Como senão, elas, de certa forma, podem ser entendidas como um sacrifício da floresta.
Porquê? Porque tudo aquilo que está entre faixas vai arder, da mesma forma como arderia se não houvesse faixas. Portanto, todo o sucesso aqui, o sucesso a acontecer está limitado exatamente àquilo que sucede na faixa. E os resultados são muito dependentes da presença dos meios de combate, dos bombeiros, que frequentemente não podem estar lá, porque têm que estar a proteger casas, pessoas, bens, infraestruturas, e isto vê-se muito, não só em Portugal, mas vê-se principalmente nos países onde esta estratégia está mais bem implementada, como França ou como na Califórnia. A estratégia complementar a esta, de modificar o fogo, de alterar as características do fogo, basicamente modificar a estrutura da vegetação. Quando digo estrutura, estou-me a referir à quantidade de biomassa, à continuidade vertical ou horizontal, à natureza da biomassa, portanto, as espécies, a composição em espécies, enfim, espécies diferentes ou tipos de vegetação diferentes vão arder espera-se que ardam de forma diferente, mas toda esta alteração, ao invés de se fazer ao longo de linhas, faz-se em manchas, em áreas. E, portanto, com o tempo, nós esperamos que se vá formando um mosaico e a heterogeneidade e a diversidade desse mosaico vai modificar a expansão do incêndio. Tal como a estratégia anterior, vai, na mesma, permitir criar oportunidades de combate eficiente e em segurança em áreas estratégicas. Ao contrário da estratégia anterior, tem um efeito passivo bastante marcado, ou seja, mesmo que não haja ações de combate, a progressão do fogo é dificultada naturalmente, a energia libertada é menor, portanto, o fogo é aquilo que dizemos menos severo, tem menos impactos tanto na vegetação como no solo, e, portanto, aquele sistema vai recuperar com mais facilidade e podemos considerar que é mais resiliente. E aqui há sempre duas alternativas, que é intervir no combustível, ou seja, naquilo que vai arder, ou intervir no combustível de uma forma, digamos, distinta, porque é mais radical, porque vamos alterar a cobertura ou o uso do solo. E, portanto, onde tínhamos um determinado tipo de floresta ou de vegetação que arde melhor, vamos ter um uso do solo, por exemplo, agrícola, ou vamos ter um tipo de floresta que arde com mais dificuldade. Estas três fotos mostram estas possibilidades. À esquerda veem uma mancha verde de eucalipto. O eucalipto tem muito má fama nestas questões, mas, na verdade, bem tratado, com o combustível gerido, surgem estes efeitos, como naquela foto, que é exatamente uma fotografia do incêndio de Pedrógão Grande. Na foto central tem uma plantação de medronheiro, portanto, podemos dizer que é um uso agroflorestal, e podem ver como o incêndio ali não progrediu. E, finalmente, na terceira foto, temos uma mancha de floresta autóctone, neste caso, azinheira densa, mata da azinheira densa, ali no Parque Natural de Montezinho, e também podem ver que o incêndio se extinguiu na bordadura daquela mata, ou pelo menos progrediu com muito baixa intensidade no seu interior. A gestão do combustível, portanto, intervenções não no tipo de vegetação, mas sim na estrutura dessa vegetação. Veem, por exemplo, neste mapa, que é a Serra do Marão, com todas aquelas pequenas manchas amarelas, são áreas de gestão de combustível, neste caso com o próprio uso do fogo, o chamado fogo controlado, portanto, que é um fogo que é executado, que é aplicado em condições bastante bem definidas, de umidade alta, de temperatura baixa, de vento fraco, entre o outono e a primavera, e que se faz exatamente com este objetivo. Tem outros objetivos ligados à gestão do território para variados fins, mas um dos mais usados, o mais usado em Portugal, é exatamente na prevenção de incêndios. Portanto, que combustível nós gerimos? Nos tipos de vegetação que sabemos que ardem facilmente e com rapidez e com intensidade, e consiste em quê? Reduzir aquilo que pode arder, portanto, removendo o material combustível,
não o removendo, mas transformando, e portanto mantém-se no local, mas numa forma de combustão difícil ou lenta, ou muitas vezes sem chama, ou aumentando a descontinuidade, por exemplo, subindo as copas das árvores por desramação ou afastando as copas das árvores por desbaste. Há muitas técnicas para fazer isto, vários tipos de corte, desde o corte puramente manual, por exemplo, dos sapadores florestais com uma motorroçadora, até cortes mecânicos com maquinaria pesada. O corte pode ser seguido de retirada ou de transformação no local. Depois o fogo controlado, como referi. O pastoreio pode ser uma técnica muito eficiente e mesmo produtos herbicidas que frequentemente se usam em plantações mais, digamos, mais industriais. O senão destas intervenções é que são periódicas, quer dizer, nós vamos estar de X em X anos a ter que repetir esta intervenção, não necessariamente no mesmo local, mas de forma a manter aquele mosaico. E os vários estudos que existem mundo fora revelam que estas intervenções, para serem para que o desempenho em caso de ocorrência de um incêndio, o que se recomenda geralmente em climas temperados, climas mediterrâneos, é que uma percentagem razoável do território, digamos 20, 30%, tem que ter tido uma intervenção nos últimos 6 anos. Portanto, isto implica um certo esforço anual de intervenção. Portanto, e normalmente aponta-se entre 5% e 10% do território tem que ser tratado todos os anos. Os próprios incêndios nos ajudam a perceber o que devemos de fazer. Como veem nestas fotos, veem, por exemplo, uma área de matos ali na Serra da Freita. Reparem que o incêndio poupou ali uma área. Porquê é que aquela área não ardeu? Porque é uma área de fogo pastoril, portanto, fogos de inverno, usados para manter pastagens para o gado e que cria o tal mosaico que depois dificulta a progressão de incêndios ou, pelo menos, deixa estas ilhas por arder. E à direita vem um pinhal bravo, sobrevivente de vários incêndios, não só de um incêndio, mas vários incêndios. A estrutura que este pinhal tem mostra-nos exatamente qual é a estrutura que um pinhal, ou a parte do pinhal com funções de defesa contra incêndios, ou, por exemplo, a estrutura que a floresta pode ter numa daquelas faixas de gestão de combustíveis, deve ter, portanto, copas distantes do solo, copas distantes entre si e, de preferência, baixa quantidade de combustível no solo. Não é bem o caso aqui, mas poderia ser. E, portanto, a própria natureza e os incêndios nos ajudam a definir o que podemos e devemos de fazer. Os resultados que temos tido em Portugal notam-se principalmente localmente, como viram naquela foto do eucalipto. Portanto, há ilhas verdes que ficam. Para ter resultados notórios que se notem no território, à escala da paisagem, como referi, temos que intervir com escala, não é? Os tais entre 5% e 10% ao ano. E mesmo assim, os nossos resultados dependem bastante, digamos, da organização espacial das intervenções. Portanto, há formas de otimizar a forma, o tamanho, as distâncias, as larguras, tudo isso das parcelas que são tratadas. Grandes incêndios muito facilmente vão contornar, vão se propagar nestas áreas ou vão transpor estas áreas através das chamadas projeções, que criam focos secundários de incêndio, e, portanto, temos que ter um mosaico bem definido. Caso contrário, é muito difícil que todo este esforço depois tenha, no fundo, que haja benefícios de todo este investimento. Vemos aqui um exemplo no mapa, que é ali na Serra do Açor, Arganil, Oliveira do Hospital, no centro do país. Um certo esforço de intervenção, mas não chega a ser um mosaico. E, como tal, aqueles grandes incêndios de outubro de 2017 atravessaram aquela área como se nada fosse, praticamente. Finalmente, alterar a vegetação para modificar o fogo, portanto, alterar o tipo de vegetação e não a estrutura da vegetação. E vem aqui uma foto
da Mata da Margaraça, muito conhecida também na Serra do Açor, onde o fogo entrou e foi perdendo intensidade até se extinguir naturalmente ou até ter sido extinto muito facilmente na zona mais interior desta mata. Os objetivos destas conversões, que no fundo são conversões do tipo de vegetação, são alcançar manchas de vegetação ou manchas de floresta que ardem com dificuldade e que ardem com menos intensidade. E porquê é que isso sucede? Porque têm menos matéria para arder, ou esse material se apresenta num arranjo mais compacto e, portanto, pouco oxigenado e que dificulta a progressão do fogo. Tipicamente, não sempre, mas podem ser áreas florestais muito densas, mas que dificilmente são suscetíveis de fogo de copas, o que não acontece, por exemplo, se for uma floresta de pinheiros, porque nesse caso é o oposto, floresta mais densa arde com mais violência. Neste caso não, porque cria condições de sombreamento, de maior umidade, redução de temperatura, redução de vento, e tudo isso concorre para reduzir muitas características do fogo. Ou, caso não consigamos, por alguma condicionante, ter estes tipos de vegetação, podemos optar por florestas que ardem bem e com intensidade, mas que são muito resilientes ao fogo. E tem o caso do sobreiro. Portanto, florestas de sobreiro, nós temos essencialmente o sobreiro como uma mancha, como áreas agroflorestais, o montado, mas a floresta de sobreiro densa, portanto com menos intervenção humana, menos modificação humana, é extremamente resiliente ao fogo, apesar de arder com grande intensidade. Ou podemos arborizar, aliás, para atingir estes objetivos de conversão de vegetação, nós fazemos o quê? Convertemos um determinado tipo de floresta cortando as árvores e plantando as que nos interessam, ou plantamos árvores em territórios desarborizados, ou simplesmente vamos acompanhando a regeneração natural, que tendencialmente nos traz este tipo de espécies, nem sempre, mas sempre que há condições, estas árvores, nomeadamente os nossos carvalhos autóctones, tendem a recuperar o terreno ou o território que outrora ocupavam e, portanto, nós vamos ajudando esse processo, vamos gerindo, vamos corrigindo a densidade, aumentando a descontinuidade vertical, por exemplo, até chegarmos a uma floresta com o estado de maturidade que permite ter este efeito sobre os incêndios. A grande vantagem desta abordagem, ao contrário da anterior da gestão de combustíveis, que exige intervenção periódica, é que aqui as intervenções são desnecessárias. Portanto, nós temos um certo tipo de vegetação com uma certa estrutura e, a partir daí, não precisamos praticamente de fazer mais nada em termos de prevenção de incêndios. Tal como no caso da gestão de combustível, notamos resultados locais, como nestas fotos. Reparem, por exemplo, na esquerda, ali um pequeno carvalhal ficou ali no meio de uma extensária queimada. Muitas vezes estes resultados não são dificilmente atribuíveis à vegetação, ou pelo menos há um certo efeito confundido entre o efeito que a vegetação tem com o efeito que o terreno tem, que a topografia do terreno tem. Porquê? Porque estas manchas florestais de menor inflamabilidade e combustibilidade é muito comum que estejam localizadas em vales, portanto em zonas mais úmidas, mais abrigadas, e que por si só já modificam o fogo. Portanto, tal como na estratégia da gestão de combustíveis, para termos resultados, enfim, significativos, também temos que converter bastante do território. E tal como no caso anterior, também o arranjo espacial dessas conversões é importante. E podemos, uma vez mais, dizer que sem mosaico não vamos ter impacto à escala da paisagem. Limitações que temos. O solo e o clima. Quer dizer, os nossos solos são em geral muito pobres, delgados, esqueléticos,
e, portanto, este processo é muito difícil e requer investimento. O próprio clima também, frequentemente, não ajuda este tipo de espécies. Há muitos fatores socioeconómicos, porque é preciso, lá está, são precisas pessoas com recursos para investir e com disponibilidade para investir e para depois acompanhar o investimento. E, portanto, o desenvolvimento destas manchas até adquirirem aquela maturidade estrutural que impacta o fogo demora tempo. São precisos 30 anos, 40, 50 anos ou mais. E, portanto, isto tem que ser acompanhado, vai havendo algum investimento até se chegar a esse ponto e há um risco de perder tudo, caso arda muito cedo. Outro problema são as alterações climáticas, porque as alterações climáticas não estão a ir, ou não se prevê que vão no sentido de favorecer estas espécies. Portanto, espécies como castanheiro, carvalhos de folha caduca, vidoeiros, portanto, as espécies de ambientes mais úmidos e que elas próprias criam ambientes mais úmidos, que têm um grande efeito no fogo, não vão ser favorecidas nas próximas décadas pela alteração do clima. Por outro lado, há dinâmicas naturais da vegetação que, essas sim, contrariam o que eu acabei de dizer e que podem ser uma oportunidade. E que vocês podem ver aqui ilustradas nesta sequência de fotografias, portanto, na Serra do Marão, desde 1986 até 2013, vê-se ali o avanço desta regeneração natural de carvalhos e de vidoeiros, que depois, de vez em quando, é contrariada por um incêndio, que é o que vem na última fotografia, não é? Um incêndio entra ali, pelo menos em parte daquela área, e digamos que vai comer algum daquele progresso que se fez. Para concluir, assim, os grandes ensinamentos ou as grandes conclusões são que a percentagem do território que nós sujeitamos a tratamento ou a conversão e a forma como isso é feito espacialmente, o desenho espacial que tem, são decisivas, não é? E, portanto, implicam um grau relativamente sofisticado, ou pelo menos tecnicamente bem conseguido, de planeamento no espaço e no tempo. Nos anos, ou mesmo nas décadas próximas, ou mais próximas, a minha opinião é que tudo aquilo que conseguirmos em termos de redução da área de incêndios e de redução da severidade desses incêndios e dos impactos que têm, será obtido essencialmente por via da gestão de combustíveis, não da conversão. Porque é muito improvável que consigamos, mesmo com um grande esforço e uma grande adesão e um grande investimento, vai ser muito pouco provável que nós consigamos modificar a composição da nossa floresta nos próximos 20, 30 ou mais anos, pelos motivos que referi anteriormente. Portanto, o grande desafio, em termos de mitigar os impactos dos incêndios, é transformar ou escalar da parcela ou do povoamento florestal para a paisagem aqueles efeitos benéficos que advêm da gestão do combustível, portanto, da redução da quantidade de biomassa ardível e da estrutura, da descontinuidade que existe. Se isto não suceder, vamos continuar a ter os incêndios que temos tido e os fogos mais severos, mais catastróficos, são apenas um sintoma desta combinação de influências do clima que temos com a vegetação que temos e com o tipo de gestão ou de não gestão que temos no território. E, basicamente, era o que tinha para vos dizer. Obrigado.